Olá, livro aberto, começando aqui no Instituto Happiness Coach. Eu sou Marcela da Cruz e estamos aqui. Daqui a pouco chega a nossa diretora técnica, a nossa psicóloga de plantão maravilhosa, Ana Sabion. Daqui a pouco ela entra. E estamos aqui hoje para o nosso sexto episódio do livro aberto. Esperamos que a tecnologia nos contribua com a gente, nos ajude. A gente está aqui nesse movimento que chama Livro Aberto, a felicidade entre linhas e encontros. E deu certo? Não, Jura? O que será que está acontecendo com não você faço a hoje? menor ideia. Vamos ver aqui se o pessoal tá vendo a gente. Se tiver vendo, a gente só segue, né? Ah, eu tô te vendo? Então, eu não vejo você. Que estranho. Gente, só confirma aqui pra gente se vocês estão vendo nós duas certinho, porque se tiver, vamos dar linha aí, que não sei o que tá Você acontecendo, se não. vê? Eu vejo você. Não, eu me vejo, mas eu É, não vejo você. Ah, e você tá vendo, então. Bom dia! Bom dia não, é boa tarde aí, né? é. Aqui tá, então maravilha. Então vamos começar, que Vamos senão. começar. É, senão a gente vai ficar. E assim, será que você pôs filtro? Será que é isso? Não, já tava assim antes, a hora que eu entrei já não tava aparecendo. Ai, que estranho. Bom, Tava vamos preto, já. nessa. Eu estava aqui com uma ideia da gente ler o prólogo para falar o que significa viver com ousadia, mas como que você já chegou, vamos continuar nesse processo. Hoje é o aumento 4 já, né? Já. Já Vamos fazer o avançamos 4. bastante. Gente, a gente tem muita coisa ainda. Nossa, Ah, tem mas esse muita livro é tão coisa. gostoso que a gente nem percebe, né, o que Quem está ainda acontecendo não aqui. está com a gente nesse processo, no livro aberto, a felicidade entre linhas e encontros, vem com a gente. Manda aviãozinho para todo mundo. Por quê? Porque a gente está falando sobre algo muito importante, que é a coragem de ser imperfeito, sobre a ousadia, sobre a autenticidade, sobre essa verdade nua e crua que está no nosso essencial e que às vezes a gente não consegue nem saber que existe. E às vezes a gente, além de não saber que existe, a gente não sabe como se portar na frente das pessoas. Por quê? Porque a gente teve uma educação assim, porque muitas coisas aconteceram na nossa vida e fizeram com que a gente se tornasse a pessoa que nós somos. Então, tudo isso é muito importante. Fala um pouquinho, Ana, sobre isso. Minha psicóloga de plantão, minha diretora técnica. Bom, eu tenho uma percepção, né? Isso é uma coisa que eu já trouxe nos outros episódios e vou falar novamente porque isso aqui é muito importante, né? Durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida, porque eu faço terapia desde que eu me conheço por gente, né? E é uma coisa que eu não paro, quando eu paro eu volto, não tem como, né? Mas por quê? Ah, mas você tem um problema tão grave na sua vida assim? Não é sobre ter problemas, é sobre a gente realmente se reconhecer sempre mais nas situações que a gente está vivendo e perceber formas de lidar com as coisas que elas façam sentido e funcionem na nossa vida e não na vida do outro. E isso é uma coisa que eu só fui entender realmente através desse livro aqui. Porque eu buscava isso que eu não conseguia entender o que, que era, e foi quando, olhando para essa questão da vulnerabilidade, ficou mais claro. Eu estava até observando a minha filha hoje de manhã, ela com muito medo de uma situação lá, e eu falei, caramba, como alguns medos são realmente primários, né? Porque tem coisas que ela nunca passou, mas o medo está ali. E é essa que é a questão da vulnerabilidade, da gente expor situações, expor coisas que são nossas e entender que algumas coisas elas existem porque elas existem. Só que o que a gente faz com isso não é fugir, não é evitar, não é correr. A coragem ela é exatamente essa exposição, é estar exposto àquilo que a gente tem medo, só que de uma forma saudável, de uma forma honesta, de uma forma construída, não fugindo, mas também não super expondo, né? Como a gente falou no nosso último episódio aqui. Então, esse assunto, ele é extremamente importante porque a gente vive numa sociedade que entende que vulnerabilidade é fraqueza, quando, na verdade, a vulnerabilidade é apenas uma parte nossa, ela é um movimento que a gente aprendeu a fazer para evitar algumas coisas que apenas impedem a gente de ser mais aberto, né? Menos crítico, menos julgador. E isso
faz toda a diferença, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de reconhecer que algumas coisas são humanas e não um problema individual, as coisas se tornam mais leves. E essa escolha que a gente traz aqui, né, de construir a felicidade, ela fica mais fluida, fica mais honesta, fica, entre aspas, mais fácil. O que eu quero dizer com fácil não é que não vai ter dificuldade no caminho, é que a gente faz essa escolha de uma maneira consciente e mantém isso na nossa vida, né? Mantém, a gente mantém. Não vou falar que é fácil, E porque não é não. não, não é fácil mesmo, por isso que a gente está aqui, para nos apoiar, para nos Exatamente. ajudar, para a gente poder continuar nessa jornada de evolução juntos, evolução da alma juntos. E é vulnerabilidade é só para mulher, Ana? Claro que não, gente, eu tô sofrendo aqui, eu tô muito vulnerável nesse momento. Porque eu não tô vendo a Marcela, parece que eu tô conversando comigo mesma, né? Olha, abra Isso me deixa queda. desconfortável, mas bora lá, vamos no desconforto mesmo. E não, gente, a vulnerabilidade não é só para mulheres. A gente já trouxe aqui, inclusive, esse mito, né, de que a vulnerabilidade não é para mim. Isso não existe. Todo mundo é vulnerável em algum aspecto, em alguma situação, em algum momento. E trazer isso para o dia a dia faz com que a gente tenha muito mais disponibilidade para essa coragem que é necessária para enfrentar os medos e não para passar por cima da gente, não para passar por cima dos nossos sentimentos ou da nossa percepção das coisas, mas para ter essa oportunidade de reconstruir isso de uma maneira honesta. Sim, fantástico, é muito Bora bom. Então, começar? bora começar. Hoje é o mito 4. Eu me garanto sozinho. Uau, quem é que se garante sozinho? E é muito incrível, né? Ontem eu estava em atendimento com um cliente e é um cliente famoso ainda, viu, gente? Porque agora eu atendo famosos também. Tem essa parte, só que famosos tem aquela coisa, a gente não pode ficar expondo eles todo Uhum. momento, né? Mas assim, ele disse, para que que ele precisa de alguém? Ele pode muito bem ficar sozinho. Você acha que essa pessoa que quer ficar sozinho, ela entra nesse lugar do eu me garanto sozinho, Ana? Como é que é isso para Ai, você? ai. Como é que você enxerga isso? É muito interessante falar desse assunto com você, viu? Por sinal é muito interessante. Quando a gente olha para essa questão do eu me garanto sozinho, eu vivo melhor sozinho, isso vai muito ao encontro da pessoa que precisou viver sozinha. Então, isso não é sobre uma característica individual do, eu sou independente. Eu lembro que eu falei isso que eu falei isso no Agente da Felicidade, aquilo foi um tapão na minha cara depois, né? Mas enfim, isso não é uma característica que é formada porque a pessoa é daquele jeito, porque ela gosta, porque aquilo faz sentido. Isso daí é algo que é moldado pela dor. Então, é uma pessoa que teve que fazer tudo sozinha, que cresceu sozinha, que teve que se virar sozinha, ou que as relações foram muito ruins, então é mais seguro fazer tudo sozinha. Então, essa característica, essa percepção da pessoa, ela é baseada numa dor. Ela é baseada numa experiência ruim. Ela é baseada em experiências ruins, de modo geral. Né? Não é uma escolha do, não, eu me garanto sozinho. Eu faço sozinho porque para mim é mais fácil fazer sozinho. Porque eu consigo fazer melhor sozinho. Se eu tiver que contar com outras pessoas, eu vou ter problema. Se eu tiver que contar com outras pessoas, eu vou ter dificuldade, eu vou ter dor, eu vou ter coisas que eu não vou saber lidar. Ou então eu vou ser levado diretamente para aquela dor de ser abandonado, de ser rejeitado, ou de as pessoas não priorizarem as minhas necessidades, ou eu mesma não saber como priorizar as minhas necessidades diante do outro. Então é muito mais fácil me isolar. Então esse eu me garanto sozinho ainda é uma vulnerabilidade muito exposta, né? Trata-se de bloqueio e trauma, não tem jeito. Pode até ser que isso esteja oculto, esteja lá no inconsciente de alguma forma, mas o que a gente está vivendo na fase adulta, o que a gente está vivendo, todas as questões que são complexas, que são difíceis, que a gente tem que superar, tem um resquício. Não veio assim do nada. Ah, hoje eu acordei e realmente eu decidi que é assim a minha vida. Ou estou passando por essa dificuldade porque aconteceu alguma coisa, eu tomei um leite que não devia, né? Porque agora ou eu comi um pão com glúten ou eu comi açúcar. Não, gente, não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Uhum. Realmente as coisas elas têm um porquê. Pode ser que a gente não descubra o porquê nessa vida, isso é muito normal, porque está dentro da nossa inconsciente, está dentro dos nossos labirintos. Eu gosto de falar que a gente tem
vários labirintos internos. Pode ser que a gente não descubra? Pode ser. Então vamos conviver com que a realidade que a gente tem e transformar nossa vida na melhor forma. Ousando ser feliz, ousando fazer escolhas diárias autênticas para que a gente possa alcançar a felicidade. Bora começar? Só lembrando que a autenticidade não é a escolha feita pela dor, tá, gente? A autenticidade ela é uma escolha feita realmente por aquilo que a gente entende o mundo e que a gente gostaria de viver na nossa experiência e também de levar para a experiência das pessoas, né? Então, bora começar. Muito Esse interessante isso que capítulo você não, esse falou. mito, ele é bem curtinho, tá? Então dá pra gente explorar bastante. Isso é muito bom. Vamos lá. Mito 4, eu me garanto sozinho. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando cairmos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional quando voltaram a entrar em sintonia com a sua vulnerabilidade e a sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Isso aqui é um dia comum na nossa vida, né? Ainda mais gente aqui enquanto terapeuta, nessa posição de ouvir as pessoas, porque assim, ainda pagar uma pessoa para te ajudar é diferente de você ir lá pedir ajuda para uma pessoa que não tem por que fazer aquilo, né? Ela não tem nenhuma obrigação, ou então para quem você vai estar demonstrando uma vulnerabilidade que você não gostaria. Mas onde que isso começa? Isso aqui é muito importante, porque assim, nós somos seres naturalmente sociáveis. Nós precisamos do outro sempre, principalmente quando a gente é criança, quando é pequeno, quando é um bebê. Se você não pode contar ali com a sua mãe, com o seu pai, você não sobrevive. E é muito mais da mãe do que do pai, né? Até por isso que Freud é amado e odiado, porque ele vive falando que a culpa é sempre da mãe, né? Mas não é que a culpa é sempre da mãe. Mas quem impacta diretamente na vida do bebezinho ali na primeira infância é a mãe. Depois tem Não outras, tem outras jeito. camadas. Não Com tem quem jeito. que, com quem que eles nascem grudados? Tem. Aonde está o cordão umbilical? Tá na mãe, não tá no pai. Não adianta, não Na tem hora que a jeito. gente entende que a responsabilidade de cuidar dessa mulher, de proteger essa mulher, de literalmente nutrir e proteger essa mulher é do homem. E aí, se tem uma mãe quebrada, também tem um pai que está quebrando essa estrutura toda. E aí são várias camadas. Porém, quando a gente fala da psique do bebê, no primeiro momento, é diretamente com a mãe. Mas voltando. E aí, quando essa criancinha, esse bebezinho, não tem as suas necessidades atendidas e entende que o ambiente é hostil, que as pessoas não são confiáveis, que as pessoas não são boas o suficiente para cuidar dela, o que ela vai fazer? Ela vai entender que ela tem que se virar sozinha. E principalmente numa sociedade que fez essa separação, né, foi ampliando isso e aumentando muito isso ao longo do tempo, esse entender que ser independente, que se virar sozinho é uma virtude, faz com que as pessoas se isolem ainda mais umas das outras. E aí é onde a gente fica desconfiado em estar vulnerável. É onde a gente fica desconfiado com a vida. Porque se você tem que fazer sozinho, se pedir ajuda e precisar dos outros é uma coisa ruim, você vai se isolar cada vez mais. E aí é onde você fica doente, onde tem problema financeiro, é onde tem um monte de problema, né? Mas vamos continuar. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Vamos continuar. Não, hoje tá pegando fogo isso daqui. Tá Aqui, ó, muito ó, ó, legal, ó. muita gente aparecendo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Se manifestem, gente, aproveitem. Nós temos aqui duas excelentes profissionais, excelentes terapeutas, cada uma na sua, né? A Ana, nossa diretora técnica do Instituto, psicóloga, especializada em existencialismo, gente. Vocês imaginam? A gente tem uma profissional desse gabarito aqui, vocês precisam aproveitar isso, não é? Não é sempre que vocês encontram com a Ana podendo falar e expressar para vocês questões da vida dela, questões de aprendizagem e poder crescer um pouquinho mais com esse movimento. Eu tenho uma bagagem também maravilhosa. Além de ser advogada, eu também sou terapeuta, também trabalho
também sou coach. Construímos o nosso método de coach baseado na teoria da felicidade e no existencialismo, exatamente porque a gente acredita que a gente tem uma essência que é muito importante. Olha, olha lá, olha aí para você, Ana, olha lá o É, né? A gente privilégio. estava na academia junto até agora há pouco, né? Ela tem privilégio dobrado, porque ela pode conviver com você então diariamente, coisa que eu Sim. não posso. Ah, poxa vida, isso é muito bom. Então aproveite a gente para a gente poder partilhar esse momento. Quem não pode estar ao vivo, vem para a gente com gravado, deixa uma mensagem no direct. Fala pra gente como é que vocês estão se sentindo podendo conhecer esse livro, que daqui a pouco, ainda não é a hora, mas logo logo a gente vai fazer um story para poder escolher o próximo, porque esse movimento está muito Verdade, gostoso e a verdade. gente já tem que pensar qual vai ser o próximo que a gente vai ler junto com vocês e partilhar junto com vocês. Bora? É, só fazendo um adendo aqui, né? E compartilhar também a vulnerabilidade de receber elogio, né, gente? Porque quem é que não fica sem graça aqui de quando alguém tá te validando, tá te valorizando, ou às vezes fica sem reação, né? Eu gosto de aproveitar essa situação. Uma vez eu estava numa live, 5 horas da manhã, falando sobre vulnerabilidade, exatamente nesse dia. Não era o tema eram 21 dias de live e o dia da vulnerabilidade entrou um ser humano e começou a me elogiar muito, mas de uma forma que eu fiquei muito desconcertada. Então eu gosto de aproveitar essas situações exatamente para mostrar para vocês que vulnerabilidade não é só sobre coisa ruim. Né? E é mostrar na prática. Lá, como é que você lida com as situações quando elas estão acontecendo? Hoje foi mais fácil. Hoje Até foi porque mais depois que eu fácil. começo a conviver com a Marcela, é com isso que realmente você tem que se acostumar, né? Mas é muito comum. Eu tava. Eu adoro essas pessoas que estão comigo aqui, que acompanham minha trajetória, inclusive de passar vergonha, né? Olha isso. Olha isso. Mas, enfim, isso é muito, muito, muito bom para a gente reforçar que vulnerabilidade é uma coisa extremamente importante para que a gente viva as coisas boas também. Não é só vergonha de não dar conta ou de ser insuficiente e tudo mais, mas é vergonha por dar conta também, é vergonha por ser suficiente também, é vergonha por estar subindo e chegando lá. E aqui eu não estou dizendo que esses sentimentos são vergonhosos, mas eu estou dizendo que a maior parte das pessoas não sabe lidar com a vulnerabilidade de um elogio. Então, gente, fica aqui com a gente, vamos continuar nesse lugar, né? Bora lá. Só depois que aprendemos a receber com o coração aberto é que podemos nos doar com o coração aberto. Ao vincularmos julgamento à ajuda que recebemos, de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa, nem este livro sem estímulos fortes, que vieram de meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e de amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade e a coragem ela é contagiosa. É Há verdade. há alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001, publicado na Harvard Business Review, Peter Fuda e Richard Badam usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando o líder se dispõe a ficar vulnerável diante de subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguir o mesmo caminho. Um exemplo da metáfora da bola de neve contida na pesquisa de Harvard é a história de Clinton, o diretor executivo de uma grande empresa alemã e que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativas. Os pesquisadores explicam. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas, em vez disso, trouxe a questão à tona durante o encontro anual com seus 60 principais gerentes, em que reconheceu seus erros e reformulou seu papel, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Ao estudarem a transformação que sucedeu a esse encontro,
Os pesquisadores relataram que a eficiência de Clinton aumentou, sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação, e a empresa superou em desempenho alguns concorrentes muito maiores. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, do risco, da exposição emocional era, de fato, um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável. Logo, quando isso acontecia, quando o telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que, em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda, eu tentava controlar as coisas. Eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia de tudo até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Quem Uau! nunca, né? Quem nunca? Quem não? Quem não? As arquétipos salvadora, as Né? guerreiras de plantão, Mulher Maravilha. Até Quem porque não? na casca que a gente aprende a ter para evitar esse tipo de coisa, você não sente coisa boa, mas também não sente coisa ruim. É quando você resolve tirar essa casca, tudo isso é muito sensível, é muito frágil. E aí é onde a gente precisa literalmente viver na pele as coisas para que elas fiquem dessensibilizadas. Isso é uma coisa que eu trago muito na clínica, né? Situações que você se impediu de vivenciar por muito tempo, quando você vivencia, elas são muito sensíveis, mas não tem outra forma de sensibilizar que não seja estando lá. E aí é onde a gente precisa de alguém para pegar na nossa mãozinha, alguém para dar um abraço, alguém para sustentar a gente naquele processo, para que a gente não volte atrás, porque voltar atrás é muito mais fácil, mas te mantém exatamente no mesmo lugar. E é engraçado porque quando a gente fala, a gente até acha que é mais fácil. Mas às vezes se manter no mesmo lugar, na zona de conforto, é muito doloroso, é Uhum. muito ruim, né? É mais fácil do que a gente sair do lugar e agir para novas oportunidades, ou para novos desafios, ou para novas ações que vão demandar de ação, vão demandar de movimento. Então, pensando em se movimentar, é mais fácil ficar onde está. Só que às vezes aonde você está é mais doloroso, é mais difícil, É. é muito mais sofrido. Precisa também acordar para isso, gente. Vamos despertar, vamos despertar. Até porque a grande dificuldade da mudança é essa incerteza, né? Então, a pessoa presa nesses labirintos, ela não consegue ter uma percepção de que aquele lugar para onde ela está indo pode realmente ser bom. E aí, esse sentimento, né, do eu estou fazendo a escolha certa, eu estou indo para o lugar certo, isso aqui realmente é bom, isso aqui realmente faz sentido, é muito presente. Porém, não existe qualquer tipo de experiência que seja inútil, que não possa ser aproveitada. Então, mesmo que aquilo dê muito errado, ainda vai trazer aprendizado, ainda vai trazer crescimento, ainda vai trazer desenvolvimento. E muitas pessoas não entendem que elas precisam errar em algumas situações exatamente para aprender alguma coisa com aquilo. E aí, esse aprendizado que falta é justamente essa ponte que não liga a pessoa de um lugar para o outro que ela quer chegar. E aí, como que eu vou estar tão exposto a ponto de estar tão errado nessa situação aqui, entende? Como que eu vou lidar com essa vulnerabilidade nesse nível de aprender uma coisa se eu já sei tudo, eu sou adulto, né? Aquilo que a gente comenta aqui, eu sou adulto, eu sou blindado de vulnerabilidade, eu sou blindado de erro, eu sou blindado de tudo, e não, não é, não é, Não, definitivamente infelizmente, não. e esse mito, ele é fantástico por causa disso. Esse mito 4 fala exatamente sobre isso, quando eu me basto sozinha, né? Quando né? Vamos até refalar o título. Eu me garanto sozinho. Gente, infelizmente, a gente não consegue se garantir sozinho. Não adianta. Porque se garantir sozinho é muito doloroso. A solitude é muito dolorosa. Sim. Fica a dica da Brené Brown, não é da Marcela, não, nem da Ana. A dica é dela. Ela que está desvendando esse mito com a gente, hein? Bora continuar. Você segue aí, Ana? Sigo. Aos poucos fui percebendo que essa coraça era pesada demais para eu carregar e que a única coisa que ela realmente fazia era me impedir de conhecer a mim mesma e de me deixar ser conhecida pelos outros. A falsa proteção exigia que eu ficasse encolhida e silenciosa por trás dela.
sem chamar atenção para as minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável quando meu marido e eu estávamos deitados no chão, vendo Ellen dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse: Não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Steve olhou para mim e respondeu: Pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrera que dois adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Uau, que forte, Pois hein? é. Que forte, hein? Olha aí. Pois eu te amo exatamente assim. Às vezes a gente acha que o amor tá numa grande imagem por fora, em riqueza, né, em matérias que na verdade está lá na essência, não tem jeito. O verdadeiro amor, ele se encontra na essência. E é muito interessante essa. Simples Isso que ela assim. traz. Pode Não falar, Marcelo. entendi. Não, eu não entendi. Eu falei simples assim. E aí você falou. Eu falei que é muito interessante porque ela traz aqui como se a gente entendesse que realmente é capaz de se esconder atrás da máscara, que o outro não está enxergando a gente de verdade, quando na verdade ele está. Sempre, ele sempre Ele vai tá e enxergar. ele te ama exatamente por isso. É claro que não é todo mundo, tá, gente? Não é toda a situação. Mas é essa ilusão do tipo assim, não, eu não tô parecendo uma pessoa vulnerável, eu não tô sendo vulnerável, quando na verdade tá assim e o outro te ama exatamente dessa forma. Isso é muito bonito. Falar sobre vulnerabilidade é uma coisa muito bonita, é uma coisa que constrói pontes ao invés de criar muros, né? Então a gente vai continuar falando sobre isso. Com certeza. Quer que eu pego aqui? É todo amor? Isso. Parágrafo? Todo o amor e o apoio que recebi, sobretudo de Steve e de Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas, como ser contadora de histórias. Uau! Aprendi a estabelecer novos limites e a dizer não, mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional. Coisas que provavelmente mais tarde lamentaria. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum não. Retomando o discurso O Homem na Arena, do presidente Roosevelt, olha, eu ia falar disso do discurso do presidente Roosevelt, que está lá no começo falando sobre a Uhum. ousadia. Aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Gente, isso é tão forte. Isso é Uhum. tão forte. Isso é de uma riqueza, essa frase. É espetacular. Porque é realmente isso. Quem está nos criticando, quem está lá nos apontando o dedo, quem está na arquibancada, não é a mesma pessoa que está realmente ali com a gente do nosso lado, que está lutando junto com a gente, que está segurando a nossa mão. Então, prestar atenção um pouquinho Uhum. para quem você está devendo alguma coisa. Às vezes a gente age ou deixa de agir pelo outro que está lá na arquibancada, pelo outro que está vendo. E quem está com o nosso lado realmente, a gente não está dando a devida importância. Então, ó, mais uma atenção aí, mais um cuidado para a gente olhar, tá bom? Retoma aí, Ana. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independentemente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Ai, que bonito! Ah, isso aqui aquece meu coração, gente, não tanto, nossa senhora. Até porque, assim, a gente volta para aquele lugar que a gente sempre comenta aqui, né? Todos nós estamos na arena, todos nós aqui estamos passando por coisas e vivendo a vida. E aí a gente lê um negócio que fala: caramba, eu não estava conseguindo encontrar uma resposta de alguma coisa que estava acontecendo comigo. Ai, tá aqui, olha só, aconteceu. Não tem como, não tem muito como não conectar esse livro, né, às pessoas.
Quando a gente percebe que a pessoa não se conectou nesse livro, eu tenho esse livro, mas eu não li, ou eu não consegui ler, é porque ela realmente não está ainda nesse movimento de olhar para dentro de si. Quando você está pronta para olhar para dentro de si, esse livro é um manual, ele é fantástico. Porque mesmo que você não tenha referência, mesmo que você não tenha repertórios, ele vai mostrar para você uma realidade e um estudo, inclusive, não é a Brené acha. Ela realmente estudou isso por anos para poder falar isso para gente. Então, isso é muito importante, gente. A quem vocês estão olhando, né? Vocês estão olhando para quem acha, para quem viu no livro e às vezes nem olhou com profundidade para aquilo, porque isso tem muito na internet. Tem muitas pessoas que olham as coisas, tipo, lê a primeira página do livro e fala, eu já li 10 livros, e pessoas que realmente se aprofundaram, e outras pessoas que dedicaram anos para estudar sobre essas questões, se dedicaram anos para poder falar do que estão falando. Então, observem isso. Quem vocês estão olhando, né? Para quem que vocês estão olhando na realidade? E fechando esse mito, a gente está fechando agora o capítulo 2 e hoje a gente está fechando o mito 4, né, do capítulo 2 e temos aí mais um capítulo logo logo, mas vai ser no próximo encontro para a gente poder finalizar esse encontro de hoje. Vem com a gente nesse movimento, esse movimento é inspirador, esse movimento é um movimento onde a gente está fortalecendo o hábito da leitura. Se tem algo nessa vida que pode mudar o futuro das pessoas, é o hábito da leitura. É realmente essa questão de melhorar a reflexão, a interpretação, a comunicação. São tantos os benefícios quando a gente está nesse movimento. E é uma horinha, uma terça-feira, de manhã, 10h07. Vem aqui com nós duas, para a gente poder fazer esse movimento com essa obra linda, esse livro incrível que fala sobre Deixa o vídeo rolando enquanto vulnerabilidade. estão lavando a sua louça, né? Fica com a gente enquanto você está aproveitando com outra coisa aí também, né? Gente, vocês viram o que é o próximo capítulo? Quem está com o livro aí acompanhando? Ai, o próximo capítulo é bom, hein? Vocês têm que estar aqui com a gente na semana que vem. A gente vai falar sobre compreendendo e combatendo a vergonha. Olha, olha, Uau, é, muito é bom. isso que é o principal aqui. A gente não está só explicando para vocês como é que funciona. A gente vai realmente compreender para poder lidar com tudo isso de uma forma diferente. Então, nossa, eu vou lá me colocar vulnerável, eu não vou saber o que fazer com aquilo. Vai sim. Vai sim, talvez não seja tão fácil mesmo assim. Porém, a E gente nem vai rápido, talvez não seja exatamente. rápido. A gente vai entender, vai trazer aqui o que é esse conceito para também saber como lidar com isso de uma forma que funcione para você, que vai ser diferente na tua experiência e que você vai olhar para isso e falar, tá bom, é ruim, mas não é o fim do mundo. Né? É desafiador, mas pô, isso aqui vai me trazer um resultado bom, vai me trazer um resultado bacana. Então, como que eu posso lidar com isso aqui de uma forma que vai me colocar nesse lugar de ser mais honesto comigo, de consequentemente ter relações mais honestas e experimentar a vida de uma maneira mais honesta. Porque tem muita gente que traz assim coisas como, fulano me traiu. Aí quando você vai ver o comportamento da pessoa, quem traiu a pessoa foi ela mesma. Ela mesma se colocou o tempo todo no lugar de não defender aquilo que era importante para ela, de não posicionar aquilo que era importante para ela, de não se priorizar e de não buscar aquilo que ela queria realmente. E aí é bonitinho ficar culpando os outros, né? É confortável ficar culpando os outros. E aí é onde a gente volta para esse conceito de zona de conforto que a Marcela até mencionou bastante hoje. Porque é confortável culpar os outros, mas e o resultado disso? É traição e mais traição e mais traição e mais traição. Só que aí, qual é a tua responsabilidade diante daquilo que está acontecendo? Se você não entende a sua responsabilidade, não atua diretamente nisso, não importa o que você fizer, o resultado vai ser sempre o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, Temos gente, treinado bastante para isso. A falar sobre gente vulnerabilidade é justamente falar sobre autorresponsabilidade, porque deixa a gente muito exposto a reconhecer que, no final das contas, quem está fazendo a coisa toda acontecer é você. Não tem ninguém além de você fazendo isso. Ana, mas toda vez que eu olho para fora é exatamente o mesmo resultado. Sim, porque foi isso que foi condicionado na sua experiência para você vivenciar. Enquanto você não consegue modificar o que você acredita que é sobre aquilo, e aqui eu estou falando sobre ressignificação, não sobre o de fora vir diferente para você.
que o de fora não vai vir diferente para você. O que vai acontecer com o de fora é reproduzir sempre mais do mesmo enquanto você acreditar naquilo. Porque enquanto você acreditar naquilo, é aquilo que você enxerga apenas. É aquilo que você enxerga e é aquilo que você torna as tuas situações ali mais o mesmo. Então, o parar de se trair é reconhecer que você está se colocando naquela posição daquela forma. Como eu mudo isso? Aí é um processão que a gente está conversando aqui em todos esses episódios, para aprofundar bastante mesmo, para vocês terem recurso mesmo, para vocês explorarem muito isso. E assim, olha, a Ana falou um negócio que me remeteu lá ao primeiro episódio. Volta lá e assiste. Assiste de novo, porque se isso está aparecendo para você é porque é uma coisa que realmente vai te ajudar e vai ser significativa na tua forma de lidar com as coisas. Agora, eu não estou conseguindo sozinha. Opa, falamos exatamente sobre isso hoje. Meu direct está à disposição, o direct da Marcela está à disposição, do IHC está à disposição. Poxa, me conectei mais com a Marcela, me conectei mais com a Ana. Manda mensagem para gente e, se for o caso, marca um horário. Vamos fazer um processinho aí para poder entender aonde que você não está se enxergando e aonde que talvez está um bloqueiozinho aí que você não está percebendo. A gente chama isso, né, de sombra ou de ponto cego, ou de... Cada situação vai falar de uma forma diferente sobre isso. Sobre coisas que a gente repete e vivencia com muita frequência e que a gente não está entendendo qual é a origem disso. E aí, quando você conta com a ajuda de um profissional que está acostumadinho ali, né, a lidar com essas É coisas, diferente, né? Precisa exatamente, de é muito mais mentor, não tem rápido. jeito, né? É mais rápido, é mais direto, é mais objetivo, então você não fica patinando sozinho, porque não tem mais a menor necessidade disso. Em pleno século XXI, isso é uma coisa que a gente não precisa ficar patinando, né? Com certeza. Eu quero compartilhar, inclusive, uma questão com relação a essa parte de pedir ajuda. A gente aguarda as coisas acontecerem e depois a gente simplesmente fica com o barulho. Tipo, hoje, por exemplo, eu acordei, hoje eu acordei mais tarde, né? Porque hoje meu primeiro compromisso eu deixo para o nosso encontro, então eu dou uma descansadinha. E aí, o que que aconteceu? Tava tudo fora do lugar. Eu não fiz o café para minhas crianças, né? Para meu marido nem para meu filho. Hoje eu deixei eles cuidarem das coisas. Tava o requeijão fora do lugar, tava o leite fora do lugar, tava tudo fora do lugar, porque eles devem ter saído correndo e deixaram tudo fora do lugar. Qual que era a atitude da Marcela, que não é vulnerável, a Marcela que é salvadora, a Marcela, né, brava, a Marcela que dá conta de tudo, guardar tudo, brava, esbravejando, querendo xingar ele, já querendo mandar mensagem para os dois, falando: vocês não me ajudam em nada, vocês estão me atrapalhando, porque eu tenho que estar aqui. Aí eu falei: opa, calma aí. Você está no processo de vulnerabilidade, você está no processo de se tornar parte disso e fazer com que vocês pertençam a uma casa, a um lar. Como é que você faria isso com sabedoria, Marcela? Aí eu falei, ai, calma aí, deixa eu pensar, respira primeiro, porque a respiração, gente, é tudo. Respiração, vocês estão nervosos? Ó, vai lá. Inspira em 4, segura e solta em 4 e segura de novo. Essa respiração é algo surreal de bom para esses momentos de estresse. E aí você respirou, você vai lá e pensa e fala assim, não, sabe o que eu preciso? Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso falar para ele, amor, eu preciso muito que você tenha atenção e contribua para que as coisas estejam no lugar. Gente, eu consegui falar assim. Você não tem noção. O que isso é de quebra de padrão na minha vida? Vocês não têm noção o que é você virar e pedir para o parceiro, se colocar no lugar de vulnerável e falar para o parceiro: olha, a sua contribuição é muito importante para mim. Gente, não há dinheiro que pague no mundo isso. Então, assim, olhem para isso. Olhem que o falar do jeito certo também é importante. Mostrar, pedir ajuda, mas pedir ajuda como vítima, ó, fica Exatamente. uma dica aqui, ó, fica uma dica para a gente poder encerrar o dia de hoje, fantástico. É pedir ajuda como vítima, querendo atenção, carinho, você querendo descansar e aí acaba ficando doente para pedir ajuda. Como é Uhum, que é isso? Qual é a utilidade desse pedir ajuda? Ou exatamente. você realmente está no lugar
em que você está vulnerável e que você consegue demonstrar para o outro o quanto juntos vocês conseguem alcançar um objetivo melhor. Pensa nisso. Fala aí, Ana, o que você Ah, acha não, não, disso? não tem mais nem o que falar. Fala o que você acha Demonstrou, disso, Ana. demonstrou lindamente aqui o que a gente está. Isso é legal, né? Olha, gente, veja o exemplo na prática. Eu tenho um comportamento assim. Aí eu percebi a situação, veio para mim exatamente daquela forma como eu sempre lidei com as coisas e como elas sempre aconteceram para mim. O que, que eu faço com isso? Eu mudo a minha postura. Ah, eu tive uma reação emocional. Eu respiro, respirei, eu tenho condição de me questionar e olhar para isso de uma maneira diferente. Ah, eu não tive uma resposta imediata. Só relaxa. E Só continua relaxa. respirando e continua não lidando com a situação afetada. Vai lidar com a situação. Aguarde. Exatamente, vai lidar com a situação quando aquela situação já não for mais um problema. E aí a mágica pode acontecer. Isso é muito bonito. Isso é muito, 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 muito bonito. Ai, Ana, mas eu fico com raiva, eu gosto mesmo é de brigar. Tá bom, tá no teu direito. Mas vai ter o mesmo resultado. Não perca isso de vista. Vai ter sempre coisa espalhada para você ficar com raiva. Ai, mas por que, que as coisas funcionam dessa forma? Porque sim, Ai, caramba, você quer que a gente explique cientificamente como que a neurociência, a física né? quântica está explicando para vocês? É É, isso. É que, na fala, verdade, quando a gente está com raiva, quando essa frequência está baixa, esse sentimento está denso, a gente também cocria. Só que cocria o que a gente não quer. Então, não, assim, e, a gente pode criar o que é bom ou criar o que é ruim. Só que o que acontece é que o criar o que é ruim é no automático, está baseado nas nossas crenças e nas nossas emoções. E o criar o que é bom, normalmente, não está no automático. Normalmente a gente tem que pensar de forma intencional. Então, olha quanta coisa. eu vou dar um exemplo meu aqui, ó, dessa situação, que a Marcela está Bora, falando. bora. Como é que a gente cria isso? Vou dar um exemplo. Marcela aqui, ó, se rasgou de elogio para mim hoje, né? Se rasgou. A Marcela sempre faz isso, tá, gente? Isso aqui é muito bonito de conviver com ela justamente por causa disso. Eu não tenho tanta facilidade, mas ela tem, muita. Enfim. Rasgou um monte de elogio. Agora, se ela falar, ai, Ana, mas você errou em tal coisa. Onde está meu foco? No elogio que eu recebi ou na crítica que eu recebi? No Se erro, o né? meu foco está na crítica, eu vou simplesmente ignorar tudo que ela falou de bonitinho anteriormente e vou focar na crítica que ela fez. Então, aqui em relação à bagunça, é a mesma coisa. Às vezes, o marido e o filho arrumaram a cama, deixaram todo o quarto arrumado, a sala não tinha nenhuma bagunça, mas na cozinha, nossa, a cozinha tá daquele jeito. Aí a pessoa não vê tudo que estava arrumado no meio do caminho. Ela só vê que no ponto final tá uma bagunça, e aí vem todo aquele sentimento à tona. Ninguém valoriza o que eu faço, ninguém valoriza o meu tempo, as pessoas não se importam comigo, elas me tratam como se eu fosse empregada. Tô dando exemplo, tá, gente? De, Sim. pensamento, de crenças, pensamentos Mas já automáticos. pensei muito isso, viu? Já pensei muito isso. E aí, o que, que vai ser o que, que vai ser a tua realidade? Aquilo que tem mais força para você. Se a cama tá arrumada, a roupa não tá espalhada, tá tudo arrumado no meio do caminho, não é importante, você não vai enxergar aquilo e não vai ser grata por aquilo. Agora, se a cozinha bagunçada é uma coisa que te traz raiva, o sentimento que vai te dominar é de raiva, e é isso que você vai perceber mais forte. Então, é dessa forma que a gente cria a realidade. Então, com o que a gente tem foco. Por isso que eu dei exemplo do elogio, porque como muita gente tem dificuldade em receber elogio, a pessoa pode receber 1 milhão de elogios, 1 milhão. Quando ela recebe uma crítica, ela desmonta. Ai, Sim. nossa, todo mundo só me critica. Não, é você que só enxerga isso. Ah, não, mas tudo bem. Às vezes a pessoa realmente não tem uma realidade em que ela é muito elogiada ou muito validada. E por que que não tem? Aí você tem que marcar um horário, tá? Ah, não Pra tem gente poder jeito. Daí, aprofundar para isso a gente aí. poder fazer essa análise de uma maneira mais concreta, precisa marcar horário. É, É a isso Ingrid já mesmo. falou. Pode me aguardar mais tarde. Aguardaremos. É isso mesmo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, é uma gratidão. Agradeço muito por poder compartilhar esse momento com vocês. É sempre muito gostoso. E bora, que terça-feira que vem tem mais, 10 e É isso aí. 7 aqui com a gente. Ai, que delícia! Estou muito feliz, muito grata. Gosto muito de estar aqui com vocês. É um prazer enorme mesmo. A gente realmente é muito feliz fazendo esse projeto aqui. Ele é muito gostoso. Esse assunto é muito gostoso, que é muito importante. Então, assim, gente, compartilha, manda para todo mundo que você imagina que pode ser beneficiado com esse conteúdo. Leia-se, todo mundo.
E estejam com a gente na semana que vem. Deixem perguntas, deixem comentários. Ah, Ana, mas você falou um negócio lá no terceiro episódio que eu não entendi. Bota aí, ó, pode colocar, manda lá no direct ou então comenta no próprio vídeo e vamos continuar essa conversa porque ela é muito enriquecedora. E quanto mais a gente está vulnerável na vida, melhor o mundo se torna, né? Então, Com vamos certeza. Ou traz para a gente né? aqui no ao vivo, porque a gente é assim, nós somos as mentoras que a gente não tem problema nenhum estar no ao vivo, se errar, errou, se falhar, falhou. A gente é vulnerável e autêntico a qualquer momento. Então, podem vir com as dúvidas no ao vivo, que a gente está aqui para colaborar e partilhar. É isso aí. Muito obrigada Fechou? pela presença de todo mundo. Um beijão e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Ah, A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown. Esse livro, Cláudia, é maravilhoso. Você está aí com a gente até agora. Ai, que linda! Que bom que você está com a gente. Fico muito feliz, viu? Um beijo para todo Vem mundo com que a tá quietinho gente aqui. sempre. Esse livro é maravilhoso, já tem alguns episódios. Vai lá, eu vou te mandar os links todos para você poder assistir. É E isso vem aí. com a gente ler. Terça-feira que vem a gente está junto aqui de novo, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.